como já havia dito inicialmente, nós teremos a participação do professor Alexandro Meirelles Rodrigues, e dizer que nós já estamos no nosso 13º encontro. O webinar foi projetado, é um evento projetado para acontecer em 14 encontros, todos virtuais, online, e nós já estamos no 13º. Semana que vem, nós alcançamos o 14º encontro com o professor Fábio Malini. O primeiro webinar, ele foi desenhado com essa rotina, de acontecer encontros virtuais, e denominamos o papel da pesquisa em tempos pandêmicos, Temos aí uma comissão organizadora da qual eu faço parte, a Dilson, Sou doutorando do programa de pós-graduação em linguística. Temos também a participação de Abraão Klebe Silva Nolasco, também é aluno do curso de graduação de letras da Universidade Federal do Espírito Santo, e a presença das mestrandas Ana Carolina Luz da Silva, Monique Assis Suzano e Elizabeth Martins Reis, todos coordenados pela professora Flávia Machado. O objetivo geral do nosso evento, quando a gente projetou a proposta, a gente pensou em propiciar encontros pela modalidade virtual, a fim de discutir, dialogar e ampliar o conhecimento sobre as 3 linhas e propostas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, bem como divulgar as temáticas de diversas áreas desenvolvidas nos estudos linguísticos, com o propósito de colaborar com os pesquisadores locais e regionais. Nós iniciamos o projeto, o webinar iniciou-se no dia 16 de setembro, tivemos a palestra de abertura proferida pelo professor Anderson Ferreira, intitulada A Construção do Corpus de Análise em Tempos de Disputa de Discurso sobre a Pandemia, e já tivemos aqui vários convidados, professores do programa, orientandos, ex-alunos do programa, a saber, professora Gesiene, professora Violeta, professor Luiz Fernando Bulhões, professora Luciana Moraes, professora Marta Scherre, professora Leila Teste, professor Mário Acrísio, professor Pedro Vites, professora Luciene Machado, professor Roberto Perobelli, professor Luciano Vidon, professora Júlia Maria Almeida. Tivemos a presença também do doutorando Guilherme Brambila, uma das ex-alunas, Aparecida Crolin Christi, Monique Suzano, Évio Tolentino, Dian Gonçalves, Rafael Barbosa e Patrícia Ricardo. Todas essas pessoas, professores, alunos, ex-alunos, participaram do nosso evento, dando a sua contribuição. Hoje, nós teremos a palestra do professor Alexandre, intitulada A Importância da Fonética Acústica na Linguística. O professor Alexandre Meirelles, ele é formado em música pela UFES e letras com inglês pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em linguística pela UFMG e doutor em linguística pela Unicamp. Foi professor visitante na University of Southern California e cientista convidado no Belt Hochschule für Technik, em Berlim. E desde 2008, professor na UFES, lecionando aulas na graduação em letras e pós-graduação em linguística, onde dirige um laboratório de fonética. Entre suas especialidades experimentais de pesquisa, em canto e fala, salienta o EMA, que é a articulografia eletromagnética, o EPG, a eletropalatografia, o EGG, a eletroglotografia, pressão oral e nasal, ultrassom e análises acústicas. Atualmente, trabalha no desenvolvimento de um protocolo
para análise da qualidade de voz na fala e no canto. Na atividade de hoje, o professor ele pretende mostrar aos alunos a necessidade do uso de ferramentas instrumentais nos trabalhos do núcleo duro da linguística. Para isso, ele vai fazer uma breve introdução sobre a fonética acústica e suas aplicações em estudos linguísticos, né? Também dizer, professor, que nós estamos muito felizes pelo seu aceite em participar, né, desse evento, né? É sempre uma honra, eu que digo, né? É sempre uma honra de ter foneticistas, né, falando em programas, em eventos, né, da área. Então, estamos muito felizes e vamos agora passar a palavra para o senhor, para que o senhor desenvolva suas atividades dessa noite. Muito obrigado pelo aceite, e agora a palavra é sua, professor. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado ao Adilson Correia pelo convite de participar do webinar e aos demais organizadores, coordenadora do PPGEL, professora Gesiene, e é um grande prazer poder divulgar um pouquinho dessa área um pouco cabulosa da linguística, que são os estudos acústicos dentro da linguística, mas aqui eu vou tentar mostrar para vocês o porquê é essencial se fazer estudos acústicos dentro da linguística, né, propriamente dita, né. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui. Just a moment. Estão enxergando a minha tela aí? Estão enxergando a minha tela da apresentação? Sim, professor. Sim, estamos. Alright, então vamos lá. Então, hoje eu vou falar sobre a importância da fonética acústica na linguística, né? Eu fiz esse recorte, que a fonética acústica ela pode ser aplicada em diversas áreas, inclusive fora da linguística, né? Como a fonoaudiologia, como engenharia elétrica, como nos estudos forenses, daí que eu vou falar aqui especificamente da linguística. Se vocês tiverem alguma dúvida essencial no meio da minha apresentação, vocês podem me interromper também, tá? Se, caso for uma dúvida que não pode esperar para o final, pode me interromper, tá bom? E o chat, obviamente, eu não enxergo o chat, né? Então, acho que o Adilson me ajuda aí se tiver alguma coisa no chat depois, tá? Pode sim, pode contar. Então, primeiramente, eu vou fazer um histórico da fonética acústica, né? Como que surgiu os estudos acústicos dos sons da fala, né? Então, a fonética acústica é o estudo das características acústicas da fala, incluindo uma análise e descrição da fala em termos de suas propriedades físicas, como frequência, intensidade e duração. Então, são os três principais parâmetros que a gente estuda quando a gente faz um estudo acústico. Frequência é basicamente o tom da sua voz, né? A frequência de modulação das suas pregas vocais, né? Intensidade é o volume, né? O aspecto perceptivo que a gente chama, no senso comum, de volume da sua voz, né? Se a sua voz está com mais alta intensidade, a gente escuta mais, ou mais baixa intensidade. E duração, como duração a gente é mais fácil de entender, duração, quanto que dura um elemento físico, né? Se dura, sei lá, 5 milissegundos, 15 milissegundos, 10 milissegundos, e assim por diante. Então, onde que surgiu isso? As descrições dos sons da fala nesses termos datam do século XIX, de 1830, com um autor chamado Willis. Então, já se falava, já se utilizava essas propriedades, apesar de não ter equipamentos adequados para a gente fazer descrição física dos sons que a gente escuta na fala, né? Aí surgiu,
foi inventado o espectrógrafo de som, em 1945. Então, foi um grande avanço tecnológico que tornou possível a análise e a visualização do sinal da fala. Então, porque a gente sempre fala e a gente não tinha nenhum mecanismo de poder visualizar no papel, no computador, ainda não existia microcomputador ainda nessa época, mas foi um grande avanço. A gente podia ver no papel como é que era a representação, não só da onda sonora, como outros elementos que a gente vai ver aqui durante essa apresentação, né? Então, o espectrógrafo era esse equipamento aqui, que a gente vai ter uma descrição mais para frente, que basicamente aqui em cima tem um tubo que onde as pessoas, a partir da gravação do áudio, as impressões acústicas do som ficavam gravadas nesse rolo aqui. Isso aqui, esse equipamento é da K-Elemetrics, lá dos Estados Unidos. Tem até um exemplar desse. Na década de 80, ainda era usado esse equipamento, né? Na Unicamp tinha esse equipamento, então era muito dispendioso fazer uma análise acústica, porque você pegava um papel onde que tinha as impressões acústicas do som, como a gente vai ver depois no computador, e você pegava uma régua, media assim, duração de uma vogal, duração de uma consoante, fazia alguns cálculos na mão, com uma réguinha mesmo, para saber a frequência, o tom de voz da pessoa, e além disso, gastava muito papel e cheirava muito mal, que eu acho que a base desse papel aí era carvão. Na Unicamp ainda tem esse equipamento que está lá no museu, né, do Laboratório de Fonética da Unicamp, do LAFAP, Laboratório de Fonética e Psicologia Experimental, né. Depois do espectrógrafo, desenvolvimento subsequentes em processamento de sinal digital, mais notavelmente a transformada discreta de Fourier. Fourier foi um matemático francês que conseguiu fazer uma fórmula matemática no século XIX para decompor a onda sonora em suas frequências isoladamente. Porque o que acontece? Quando a gente tem uma onda sonora, a gente produz não só uma frequência que a gente interpreta como som, por exemplo, uma frequência de 100 Hz, mas a gente produz na nossa fala, na nossa voz, um espectro assim, de frequência. Por exemplo, se a gente produz uma frequência com 100, ao mesmo tempo que tem 100, tem 200, tem 300, tem 400, tem 500, tem 600. É um composto de frequências presente numa onda sonora que a gente chama de onda sonora complexa. A gente não tem só uma frequência de som. Então, o Fourier pegou foi capaz de, através da onda sonora, decompor em cada uma das suas frequências fundamentais. Isso ocorre em todos os sons da natureza, na verdade, né? Por exemplo, mesmo nos instrumentos de som, a gente fala assim, a pessoa está tocando a nota Dó, que é 232 Hz. Só que ao mesmo tempo que tem um Dó, tem um Mi, tem o Sol, tem o Fá sustenido, são várias notas ao mesmo tempo, só que alguma frequência se destaca no meio de todas aquelas notas, aquelas frequências que estão ocorrendo, né? Então, o Fourier fez isso. Então, o Fourier fez esse cálculo no século XIX, aí depois, no século XX, outros matemáticos fizeram uma transformada discreta de Fourier, baseado nos estudos lá do século XIX de Fourier, e isso possibilitou conduzir análises acústicas em um microcomputador básico, como esse aqui que eu estou apresentando para vocês, um computador que qualquer computador, por mais barato que seja, a gente consegue fazer uma análise acústica. Antigamente, precisava desse equipamento aqui, do espectrógrafo, que era muito caro, né, milhares de dólares para comprar um equipamento desse. Poucos lugares no mundo tinham esse equipamento. Hoje em dia, qualquer computador, por mais simples e barato que seja, consegue se fazer análise acústica com muito mais velocidade e facilidade, né?
No século também, um pesquisador do século XIX também, nascido no século XIX, morreu no início do século XX, Rousselot é amplamente considerado o pai da fonética experimental. Então, antes do espectrógrafo, tinha um aparelho que chamava de quimógrafo, que era usado, foi inventado na década de 1840 por Ludwig. Foi originalmente usado para medir a pressão arterial e outros processos fisiológicos, né? Então, era um equipamento que eu vou mostrar aqui para vocês, que era usado para medir pressão de artérias e outros processos fisiológicos. Aí, esse Rousselot, ele decidiu aplicar isso para o estudo da fala. Então, o quimógrafo é este aparelho aqui, que a gente tem uma descrição dele. Então, foi primeiros estudos mais experimentais que surgiram no campo de estudos da fala, né? Então, o quimógrafo consistia em um tambor giratório, que a gente viu aqui, um tambor giratório lá embaixo, né? Coberto com papel, coberto com fuligem. Alto-falantes falavam em um tubo de borracha e as vibrações do som eram capturadas por uma caneta que registrava as variações na pressão do ar, a partir do qual a duração, a intensidade a duração, a intensidade e o tom é a frequência, né? E a frequência podiam ser medidos. É semelhante ao que o espectrógrafo faz, ele captura as diferenças de pressão do ar geradas pelo microfone, por exemplo, né? E vai desenhando as diferenças de pressão em várias faixas de frequência, né? Desenhando mesmo, pintando, né? Como se fosse uma impressora pintando. Eu tenho uma frequência em 200 Hz, ele vai pintar lá no papel aquela frequência. Você tem uma de 400, ele vai pintar em outra frequência, e assim por diante, né? Outro evento importante para os estudos da fala, né, que contribuiu também em outra área, no cinema, né, para a possibilidade de fazer um cinema com som, né, porque antigamente o cinema chamado cinema mudo, né, porque não era mudo, né, o cinema era feito com orquestra, né, então tocava assim, os orquestras tocavam ao vivo, né, em cima de uma imagem, né, então sempre que no cinema mudo tinha som, né, sempre que teve, mas não tinha as falas das pessoas no cinema, né, só tinha legenda, como a gente vê às vezes no filme de Charlie Chaplin, por exemplo, né, os filmes históricos do Charlie Chaplin, né. Então, em 1877, Thomas Edison inventou o fonógrafo, que foi de importância crucial, pois foi o primeiro dispositivo que permitiu gravação e reprodução de som. Esta invenção significava que a fala não era mais um evento passageiro, mas podia ser repetidamente ouvida e analisada. Vários pesquisadores desenvolveram dispositivos adicionais para visualizar e analisar as formas de onda do som, incluindo Hermann, Scriptia e Werner, depois desses outros pesquisadores. Então, um gravador, assim, o gravador foi... Os primeiros filmes que tinham áudio eram na década de 30, né? No começo da década de 30, foi uma grande inovação. Veja tanto que demorou, né, ainda para conseguir o que aconteceu no cinema, que tinha que sincronizar também, né, a imagem com o som, né? Hoje em dia a gente tem filmador e já captura direto a imagem com o áudio sincronizado no nosso filmador. Antigamente não. Tinha uma imagem separada, um som separado e depois tinha que sincronizar. Era uma tarefa muito complicada para a época e hoje em dia já é bem bastante. Outra coisa também, né, que a gente sabe, gravador, né, que a gente tem hoje em qualquer celular é muito melhor de qualquer coisa que a gente tinha aí em meados do século XX para gravação, com muito melhor qualidade de áudio do que os gravadores que existiam antigamente, né? Alguns. E muito mais barato, né? Qualquer celular, hoje em dia, qualquer celular é capaz de fazer uma gravação boa, né? Obviamente que tem que tomar certos cuidados, né? Só sair gravando de qualquer jeito, porque você vai fazer uma gravação que tenha perda de qualidade sonora, né? Muita gente, na hora de fazer as configurações de gravador, mesmo no celular, escolhe a configuração que gasta menos
memória, por exemplo. Aí não fica com a forma de onda correta, né? A forma de onda tem perdas, né? Por exemplo, formato MP3, que é muito comum, tem perdas na onda sonora, sim, apesar de muita gente não perceber a diferença entre um som real, né, gravado com todas as características acústicas e o MP3, mas mesmo assim tem muitas perdas, né. Então, embora a forma de onda é uma coisa interessante, a forma de onda da fala, que a gente vai ver essa forma de onda mais para frente, seja a base de todas as pesquisas acústicas da fala, ela raramente é usada como fonte de pesquisa. Por quê? Uma razão importante é que ela é muito rica. Então, ela tem muita informação que é difícil de decodificar na onda sonora, por isso a gente usa de outros mecanismos. Então, numa forma de onda, por mais embolada que seja a visualização, a gente tem todas as características do sinal sonoro. A gente tem a frequência do sinal sonoro, a gente tem intensidade e fase, por exemplo, dos componentes do sinal. Fase é como que os elementos de frequência do som se organizam em relação aos outros. Obviamente, fase de frequência no sinal complexo, no nosso ouvido não capta, né? A percepção humana não consegue visualizar isso. Mas na onda sonora a gente consegue ver na forma de onda, né? Então, em vez da forma de onda, normalmente a gente trabalha com espectrograma. Deixa eu ver se a gente vai ter um espectrograma aqui para frente. Essa é a forma de onda, né? Só para exemplificar aqui. Nessa coisa, esse embolado que a gente vê, essa é uma representação de um tipo de onda, que é a onda sonora. Mas também ela ocorre em outros tipos de onda. Por exemplo, onda cerebral, a representação é bastante semelhante com uma onda dessa, por exemplo, né? E o espectrograma, isso é um espectrograma. Embaixo aqui a gente tem a forma de onda, né? Que é o que o gravador capta, é isso aqui, essa forma de onda embaixo, depois eu vou entrar em maiores detalhes mais para frente. E em cima a gente tem o espectrograma, que eu vou dar mais detalhes para frente, só para exemplificar aqui, né? Então, o espectrograma, quando surgiu lá na década de 60, quando surgiu o espectrógrafo, aquele equipamento lá monstruoso que eu mostrei para vocês, foi uma grande revolução. Foi considerado, foi chamado na época, a impressão digital da voz. Não tem impressão digital, que era única, né? A impressão digital é única. Você tem as pessoas da polícia, quando tem o cadastro lá digital, identifica as pessoas entre si só pela digital. Então, esperava-se que poderia as pessoas, os investigadores da polícia, por exemplo, poderiam identificar as pessoas com base no espectrograma. Só que, apesar de nossas vozes terem características únicas, sim, a gente tem, cada pessoa tem sua própria impressão, não é digital, no caso, é impressão vocal, né, sua impressão vocal. Os espectrogramas não foram capazes, mostrou no futuro que não eram capazes de ser tão perfeitos para identificação das vozes das pessoas, quanto, por exemplo, comparando com as impressões digitais, né. Alright, então, vamos voltar lá para cima. Vou fazer esse pulão aqui, porque para vocês verem. Então, os estudos de fonética acústica, né? Qualquer fonética fisiológica, perceptiva, é bem diferente das outras áreas da linguística, né? Então, a fonética acústica é uma ciência instrumental, né? Que depende de maneiras de armazenar, replicar, visualizar e analisar o sinal da fala, né? Então, a gente quer ver o som, a gente escuta o som, a gente percebe o som, a gente fala o som, produz o som da fala, mas a gente quer ver no papel para ser possível de fazer comparações entre o som, de visualizar, fazer medidas, fazer análise
estatísticas, né? Cortou aqui para mim. Deixa eu ter que parar. Não sei por quê. Cortou. Só um segundo. Nossa, eu perdi minha apresentação, fechei aqui sem querer. Só um segundo. Oh, Jesus. Voltou. Que desconfigurou aqui minha apresentação. Não sei por quê. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Enquanto o professor vai organizando aí o tema, lembrar vocês que as perguntas direcionadas ao professor podem ser colocadas lá no chat e a gente faz a coleta e ao final da apresentação do professor, a gente faz a interação, faz as perguntas a ele e ele passa a respondê-las. Mas aí vocês podem postar lá no chat à medida que a apresentação for ocorrendo. O professor já resolveu, vamos voltar para ele. Perfeito. É porque tinha desconfigurado aqui, perdeu uma parte aqui. Então, estão vendo a meu slide aí de novo aí? Sim, professor, estamos vendo. Alright. Então, a fonética acústica também é uma ciência cumulativa, na qual pesquisas mais antigas continuam a ter influência. Para a gente que estuda fonética antiga, as pessoas de outras áreas estranham, vai pegar as referências bibliográficas que a gente usa, por exemplo, nos cursos, falando, nossas referências estão todas desatualizadas. É porque, assim, na área de fonética acústica não tem muita novidade em termos teóricos, né? Assim, as principais novidades aconteceram no século XX, às vezes no começo do século XX, né? Então, são conceitos da física, às vezes oriundos da física, não tem nada que surgiu muito diferente depois dos meados do século XX. Então, as principais referências continuam sendo de referências bem antigas, né? Diferente de outras áreas do conhecimento, né? Inclusive, quando o primeiro curso que eu fiz de fonética acústica na UFMG, com o professor Maurílio Nunes Vieira, que ele é do departamento de física da UFMG, mas ele trabalha com fala, né? Ele fez a tese de doutorado na área de linguística, trabalhando com fonética acústica, né? Então, era muito engraçado, porque, assim, ele falava assim, tá cheio de artigos aí, reinventando a roda, né? Muitas coisas recentes que estão falando exatamente o que as pessoas falaram, assim, às vezes 50, 60 anos atrás. Então, no curso dele, a gente via artigos, assim, da década de 20, da década de 30, da década de 40, da década de 50, né? E artigos muito interessantes que são até hoje citados, assim, em 2020, e ainda tem bastante relevância nos estudos acústicos, né? Que eu vou citar alguns trabalhos que foram primordiais, assim, nos estudos de fonética acústica, né? Então, embora como os primeiros trabalhos de pesquisadores, como Rousselot, entre 1897 e 1908, e Scripture, 1906, né? Fornecesse um primeiro vislumbre da complexidade do sinal de fala, essa pesquisa não é amplamente citada atualmente. Então, lá no final do século XIX e XX, já existia alguns pesquisadores que mostravam, assim, como é que era complexo o sinal de fala e tentava desvendar o sinal de fala, mas não existia equipamento adequado, né? Por isso que não é citado, né? Às vezes é desconhecido por ter pessoas que trabalham na área há muitos anos, né? Em contraste, uma série de contribuições seminais sobre a acústica do trato vocal
e pesquisas baseadas no espectro de som permanecem influentes. Então, temos, por exemplo, o trabalho de Shiba e Kajiyama, de 1958, eles introduzem a teoria acústica da produção de vogais, que foi posteriormente desenvolvida em Gunnar Fante, né? O Shiba e Kajiyama eram foneticistas japoneses. O Gunnar Fante era um engenheiro que trabalhava com fala da Suécia, salvo engano, Suécia. Em 1960 escreveu um livro muito importante, um livro seminal sobre a teoria acústica da produção da fala, baseado no estudo de Shiba e Kajiyama. Até hoje, todos os livros de fonética acústica que a gente vê são baseados nesses estudos aí do final da década de 60, né? Que é a teoria acústica da produção da fala. Qualquer livro de fonética acústica é essa teoria que até hoje a gente segue para descrever os sons da fala. Tem coisas mais modernas, mais avançadas, mais diferentes, tem, mas ainda estão muito embrionários e não são amplamente utilizados como esses estudos que tem mais de 60 anos esses estudos, né? Até hoje a gente utiliza esses estudos. Também outro estudo importante é do Porter, né, de 1947, que fornece a primeira visão geral sistemática das características acústicas de vogais e consoantes inglesas que são representados em espectrogramas. Tudo é da década de 50, 60, vendo coisas. Essa foi a principal época de desenvolvimento dos estudos acústicos, né? O JOS, de 1948, ainda é uma introdução geral muito acessível à fonética acústica. Então, tinha trabalho de introdução fonética acústica desde essa época. O Jacobson, de 1952, usa novos insights de processamento de fala para definir características distintas em termos acústicos, em vez de termos articulatórios. Quem estuda linguística, né, conhece o Jacobson, né? É o Roman Jacobson, o linguista russo, né? É esse mesmo aí, que depois a gente vai voltar para ele, né? Então, aqui a gente tem, assim, tem vários pesquisadores que às vezes eles são engenheiros que têm interesse para fala. Aqui não. O Jacobson já é um linguista propriamente dito e desenvolveu teorias muito importantes dentro da linguística, né? Fora da fonética acústica, inclusive. Mas foi uma das pessoas que contribuiu muito para a fonética acústica no mundo, né? Recentemente, né, bem novo, né, em 1998, o Steve Stevens, um pesquisador americano, é atualmente a fonte mais abrangente para a acústica de vogais e consoantes. Ele tem um livro, né, baseado no trabalho de quase 50 anos de pesquisas na área de ciência da fala. É um dos pesquisadores mais proeminentes na área de pesquisa da fala. Ele escreveu um livro sobre fonética acústica, né? Acho que o livro chama Acústica e Phonetics, Fonética Acústica, Fonética e Percepção da... Análise acústica e perceptiva da fala, alguma coisa assim, esse livro. É um livro excelente, né, mas é um livro mais complicado, é mais, assim, para quem já teve uma introdução em fonética acústica, a gente indica a leitura dele, porque é um livro, apesar de não ser uma linguagem difícil, mas requer alguns conhecimentos prévios para a leitura dele. Então, as referências clássicas que a gente tem, que eu comentei rapidamente, tem o Shiba e Kajiyama de 1958, né? A vogal, sua natureza e estrutura. O Fante, de 1960, escreveu a tese de doutorado dele, que depois virou livro, né? Teoria acústica da produção da fala. Aí temos o Roman Jacobson, Gunnar Fante, Morris Hale, né? Que escreveram preliminares análises da fala, né, traços distintivos e seus correlatos, né. Então, quem estudou fonologia sabe que um grande fonólogo também era o Morris Hale, né, que
que escreveu, junto com Noam Chomsky, né, as bases da fonologia gerativa, né? Então, fonologia gerativa, puramente linguística, mas mesmo na teoria linguística, fonológica, tinha bastantes elementos da fonética acústica, né, na descrição dos sons, porque é necessário alguma informação sonora do som para fazer descrição dos sons, mesmo que pensando em termos tão abstratos como era a descrição dos sons na fonologia gerativa, né. Também tem o livro do Jones de 48, Fonética Acústica Fonérica, Fonética Acústica, do Porter e outros de 47, Visible Speech, né? Então, Visible Speech é muito interessante esse som, porque lembra que o espectrógrafo surgiu no em 1945, então as pessoas poderiam ver a fala, né? Antigamente não se via, só se escutava, recebia, não podia ver, podia escutar no gravador, né, já existia o gravador, né, até filme falado já existia nessa época, né, então ele escreveu um livro mostrando, assim, como é que era, você podia analisar a fala baseada na visualização dos elementos da fala. Esse livro é espetacular. Outro livro muito difícil de achar, eu nunca vi, esse do Rousselotti, Princípios de Fonética Experimental, né, foi publicado em Paris, né, o Scripture Research in Experimental Phonetics, o estudo das curvas da fala, foi publicado nos Estados Unidos, e esse livro recente, bem novinho, né, só Acústica Phonetics, não é o mesmo título, livro, de 1998, publicado pela editora Cambridge, né. Agora, quando a gente estuda fonética acústica, a gente geralmente numa primeira introdução à fonética acústica, a gente utiliza esse livro aqui do Ray Kent e Charles Reed. Então, o Ray Kent é um engenheiro que trabalha com fala, e o Charles, que trabalha com fala, o Ray Kent, Raymond Kent, não sei como as pessoas abreviam o nome real dela, né? Raymond Kent, ele é um engenheiro que trabalha com dados de patologia de fala. Ele trabalha junto com fonoaudiólogos na Universidade do Canadá, salvo engano. E tem o Charles Reed, que é um foneticista. Então, os dois se uniram para escrever esse livro, Análise Acústica da Fala. Então, é bem interessante, bem mais simples do que o livro do Stevens. E, alguns anos atrás, eu traduzi esse livro para o português e está disponível na editora Cortez, né? Cortez Editora, né? Outro livro recentemente foi publicado em 2012, 13, sei, acho que é 2012, foi publicado o livro do Plínio Barbosa, da Unicamp e da Santa Madureira da PUC de São Paulo, Manual de Fonética Acústica Experimental, Aplicações a Dados do Português. É um livro não é um livro didático como o do Kent, é um livro muito mais detalhado de assuntos, é um livro para você ter como se fosse uma bíblia de informações dos sons do português, né, de análise acústica do som do português, porque ele é muito longo, né, esse livro tem mais de 600 páginas, né, é um livro que todo mundo que trabalha de fonética acústica do português deve ter, mas é um livro mais denso. Também da editora Cortez. É interessante, eu não lembrava que ele era da editora Cortez, né? Também não. Agora, eu fico pensando, então, acho que já tiveram alguns insights aí, né? Por que linguista estuda fonética acústica, né? Quando a gente estuda fonética acústica, né, por exemplo, eu trabalho ainda, né, muito com fonética acústica, né? Que hoje em dia eu estou mais trabalhando com fonética fisiológica, né? Com a parte mais da anatomia dos sons, né? Mas pessoas acham que a gente que trabalha com isso, né, é da área de engenharia, é da área de computação, é da área de exatas. Mas não tem nada a ver. O que as pessoas trabalham na engenharia, trabalham no ciência de computação, mesmo que pessoas trabalham com fala, é completamente diferente do que a gente que foneticista linguista, né? Quando a gente trabalha com fonética, a gente está pensando nos sons da fala e trabalhar
teorias linguísticas, né? Então, por que os linguistas estudam fonética acústica? Algumas das milhares de respostas, né? Por quê? Nós nos comunicamos usando sons, não movimentos da língua ou outros articuladores, né? Isso é comunicação na língua falada, obviamente. A gente sabe que tem a língua de sinais, que não tem sons, tem gestos, que faz a mesma função dos sons da fala, né? Então, os movimentos articulatórios são apenas um meio para o fim. Então, eu posso movimentar meus articuladores, mas movimentação de articuladores não comunica nada para nós que dependemos, que estamos familiarizados com a comunicação através da onda sonora, né? Então, de muitas maneiras, não importa muito como os sons são gerados, se por um trato vocal humano, um programa de síntese de voz em um computador, uma gravação de som em CD, ou na TV, ou um papagaio, né? Então, isso aí demonstra o seguinte: de onde que veio o som? Se veio do nosso aparelho fonador, se veio de um alto-falante, o que importa é o som que foi gerado, aquele som tem informação que transmite mensagem linguística, né? Então, a gente produz a mensagem linguística através da onda sonora e também decodifica a mensagem linguística através da percepção da onda sonora, né? Isso aí, novamente, o Roman Jacobs falou assim: falamos para sermos ouvidos. Então, a gente tem interesse em decodificar esse som, né? Então, de onde que o Jacobson falou isso, né? Ele falou nesse livro, The Sound Shape of Language, está falando da forma do som da língua, que ele falou: we speak in order to be heard and need to be heard in order to be understood, né? Questão, o Jacobson é famoso por quê na linguística, né? Ele desenvolveu as funções da linguagem, né? Então, tem tudo a ver com as funções de linguagem que o Jacobson desenvolveu, que gerou, inclusive, novas áreas da linguística que não tem nada a ver com acústica, em princípio, quer dizer, tem a ver, tem, né? Mas que parece que não tem nada a ver, sei lá, como linguística textual, como análise de discurso, tem elementos de funções da linguagem, né? Então, nós falamos para ser ouvidos e precisamos ser ouvidos para sermos compreendidos. Então, tudo isso é passado através da onda sonora. A onda sonora viaja do emissor para o receptor, aquelas histórias lá, né, da comunicação humana, né, que o Jacobson trabalhou muito, né, as funções da linguagem também, né. Então, podemos realmente produzir um determinado som de várias maneiras, né. Por exemplo, no português, aqui tem um exemplo do inglês. O som que é de TH em inglês, ele pode ser com a língua entre os dentes, com a língua atrás dos dentes. E isso, por nosso ouvido, a gente não vai conseguir identificar, né, se nós somos produzidos no dente, atrás dos dentes. Mas, através da análise acústica, a gente sabe detalhes de produção, né? Por que é importante detalhe de produção? Por exemplo, para marcar um indivíduo, estou querendo identificar um indivíduo que produz um som, esse som aí do TH do inglês, um som pós-dentário. Então, você vai mapeando a fala da pessoa para fazer uma identificação da pessoa. Ou então, para identificar problemas de fala também, para a área de fonoaudiologia, no caso, né? Então, tá muito detalhe a análise da onda sonora que a gente não perde quando a gente baseia só no nosso ouvido, né? Um A, por exemplo, A na descrição fonética tradicional é uma vogal baixa central, significa que sua boca está aberta. A. Só que não, eu posso produzir esse A de outra forma. A. Com a minha boca completamente fechada. É o mesmo som para o nosso ouvido, mas acusticamente eu estou fazendo coisas diferentes. Eu estou organizando, gerando o mesmo som, mas fazendo coisas diferentes dentro da minha boca, né?
E também, ao contrário, um determinado movimento pode produzir diferentes efeitos acústicos, né? Por exemplo, ti, tá, tu. Ti, tá, tu. Então, olha só, aí uma das questões de transcrição fonética, né? Se a gente pegar ti, tá, tu, sei lá, como ti, como o povo fala lá em Recife, né? Tipo, né? Tapo, tupo. Na transcrição fonética é o mesmo som, T, né? Só que nas acústicas eu estou fazendo coisas completamente diferentes. Um é um T que tem uma postura de língua mais na região palatal. Tá, eu tenho a região média e o dorso da língua mais abaixado. Tu, eu tenho a região posterior da língua mais levantada. Então, eu estou fazendo coisas diferentes, apesar da transcrição fonética estar dizendo que eu estou fazendo a mesma coisa. Isso é importante, por exemplo, para marcar diferenças dialetais, né? Então, eu posso ter um dialeto que, às vezes, com a mesma consoante, eu tenho uma postura de língua diferente. Por exemplo, na palavra S-A-L, né? Sal. Eu falo sal com L, né? Mas em algumas regiões do país, como no interior de Minas, por exemplo, lá em Senhora de Oliveira, né? Terra da minha mãe, as pessoas mais antigas, né? Que já perdeu isso também, falam sal, sal, com L tipo espanhol, né? Sal, rural, animal. E que é diferente, por exemplo, das pessoas do sul, que pronunciam L, que tem o contato na região alveolar, mas tem um levantamento da região posterior, com sal, que é o tipo um L do inglês, né? Que chama L velarizado. Então, a análise acústica mostra todos esses detalhes que a transcrição fonética às vezes perde, muitas vezes perde, e que nossa percepção também perde, né? Que a gente está interessado em todos esses detalhes, né? Então, a gente quer entender como os sons são gerados no trato vocal, né? Outra coisa, muitos movimentos acontecem juntos em articulação, mas ouvimos um único fluxo de som, né? Então, isso acontece, por exemplo, quando a gente fala a sílaba, sei lá, qualquer sílaba, K, pá. Quando a gente produz um pá, na articulação, a gente não produz um P e depois produz um A. A gente produz, ao mesmo tempo que a gente começa a produzir o P, a gente começa a produzir um A como se fosse uma coisa só, cada sílaba. Isso não é português, não. Qualquer língua do mundo não tem essa ordem linear que tem na fala, não. Então, é outra coisa. Começa a entender quais são os detalhes de produção da fala, que é muito diferente dessa coisa linear que tem na escrita, né? Outras coisas, né? Coisas muito linguísticas, né? Ali estou falando mais de detalhes fonéticos, mas tem diferenças significativas entre palavras que são codificadas como diferenças de som, né? Algumas classes naturais, né? As classes naturais aí pensando nos conceitos da fonologia gerativa, depois da fonologia gerativa natural, na fonologia natural e outras fonologias, né? Então, o estudo da fonologia é um estudo mais abstrato do quesito sonoro. Então, a fonologia está mais, vamos dizer assim, propriamente dita, segundo os ideais do Chomsky dentro da linguística, né? Então, classes de som como labiais, velários, retroflexão, arredondamento, faringalização, dentalização, certos elementos da descrição dos sons só fazem sentido apenas em termos acústicos, né? Tanto é que a gente for pegar o livro lá do Chomsky, o livro Chomsky in Halo, The Sound Pattern of English, o padrão sonoro do inglês, um livro clássico da fonologia gerativa, as descrições dos sons na fonologia gerativa tem vários traços, né, os traços distintivos que fazem referências a elementos da acústica, né, senão não conseguia diferenciar os sons, né. Também, alguns aspectos da fala, por exemplo, atrito só pode
ser definidos acusticamente em termos acústicos, né? Uma coisa que tem atrito, sei lá. Então, são muitas coisas assim, da descrição dos elementos linguísticos que fazem referências à acústica. Então, para fazer essas descrições, tem que saber de acústica. Aqui, estou mostrando como é que é o princípio da comunicação humana, né? Um exemplo, né? Então, a gente emite uma mensagem, né? Uma mensagem do nosso cérebro, né? Para emitir uma mensagem, a gente faz uma seleção lexical, utiliza uma determinada construção sintática, né? Nessa seleção lexical, a gente utiliza uma representação, existe uma representação fonológica do nosso cérebro, então isso está no cérebro ainda. Então, com a representação fonológica da mensagem, mais a estrutura sintática da palavra, elabora-se uma construção prosódica, né? Que isso vai ser transformado em fonética. Fonética é uma coisa mais real, fonologia é uma coisa mais abstrata, né? Então, gerou no nível, e por isso a gente fala aqui em cima, representação subjacente, representação dos sons na nossa mente, que depende de outros elementos linguísticos também. E aqui a fonética é a representação superficial, né? Como é que o som efetivamente vai ser produzido. Então, nosso cérebro decidiu que a gente vai produzir o som assim, assim, assado, porque, por exemplo, a estrutura linguística é a mesma em todos os dialetos, mas no meu dialeto eu tenho que falar T-I-P-O, que é uma representação fonológica, como tipo. Aí eu vou falar assim, tá, então vou falar T-I-P-I-U. Aí como é que eu vou... Aí meu cérebro manda mensagem para meus articuladores vão ao organismo e produz o som tipo, que gera uma onda sonora, né? Um sinal acústico. E depois, para outra pessoa reconhecer isso, volta tudo de novo. Entra no nosso ouvido, faz o processamento auditivo, reconhece os sons fonéticos, faz a análise prosódica, reconhece quais são os itens lexicais, né? Faz uma análise sintática, né? Análise sintática em ultra velocidade, né? Faz uma integração lexical, entendi. Então, isso tudo feito na velocidade da luz pelo nosso cérebro, né? Todo esse processo. Então, tudo isso faz parte do processamento linguístico da linguagem, tudo isso perpassa a onda sonora, né? O sinal acústico, né? Na fala. Então, alguns exemplos, assim, além da fonologia, por exemplo, que tem muitos elementos de acústica, né? Muito bem que tem até, a gente viu o artigo lá do Gunnar Fante com o Jacobson e o Morris Hale. O Jacobson é um linguista que trabalha em várias frentes, né? Até literatura ele trabalhava, né? Tudo que tem a ver com linguagem, né? Ele tem livros falando sobre análise de poemas, por exemplo. É um cara multiuso dentro da linguística, né? O Jacobson, Morris Hale escreveram trabalhos com o Gunnar Fante, que é um engenheiro que trabalha com fala, né? Então, tem muito essa associação, né? Principalmente na linguística, os linguistas trabalham muito principalmente com pessoas da área de engenharia elétrica, né? E tem gente de engenharia elétrica também que às vezes viram engenheiros eletricistas que viram linguistas, né? Por exemplo, o Plínio Barbosa, que escreveu aquele livro lá com a Sandra Madureira que eu mostrei para vocês, ele é formado em engenharia elétrica no ITA e depois ele mudou para linguística, fez doutorado em linguística e hoje ele trabalha na linguística na Unicamp, né, por exemplo. Então tem muito esse lado. E o contrário, tem da linguística também que vai para o lado da engenharia, né. Então, fora disso aí, que é muito mais óbvio, né, pensar, né, da engenharia elétrica com linguística, né, tem os sociolinguistas, né? Os sociolinguistas também precisam de fazer análise acústica para fazer a descrição dos sons, né. Tem o William Labov, que é um dos maiores expoentes da sociolinguística, mais esquecido, da sociolinguística tradicional, não, da sociolinguística, esqueci o termo, da sociolinguística, tem um outro termo que eu queria diferenciar de outras formas da sociolinguística.
ele faz muita análise acústica, né? Inclusive, ele escreveu um atlas do inglês norte-americano em 2001, salvo engano. É um livro que tem na biblioteca da UFS, né? É um calhamaço, assim, custa caríssimo, né? Por isso que não dá para a gente comprar. Ele fez análise acústica de vários dialetos de todos os dialetos de todas as regiões do inglês americano e escreveu esse atlas do inglês norte-americano, tudo baseado com a análise acústica, né? Então, se tem essa representação aqui, ó, essa representação em triângulo não não tem aqui os elementos de análise acústica, mas essa representação em triângulo mostra, por exemplo, que aqui tem uma vogal baixa, aqui um A de cat, um E de bet, um I de beat. Então, se eu posso ter uma região que pronuncia o I, aí eu faço análise acústica. O I dessa região está mais para aqui, para frente do triângulo. O I de outra região está mais por aqui. E assim por diante. Eu comparo, eu faço análise acústica, meço alguns elementos da frequência das vogais, né, no caso, e consigo diferenciar dialetos baseado nisso. Português não tem tanta diferença quanto no inglês americano. No inglês americano e no inglês britânico, as vogais variam muito de região para região, né? Inclusive de palavra ter significado oposto, às vezes, porque a vogal é diferente em alguns dialetos. Por exemplo, o inglês da Nova Zelândia, né? As vogais deles são todas meio invertidas, né? Então, uma palavra que significa uma coisa num dialeto do inglês significa outra no dialeto da Nova Zelândia. No português tem isso, mas muito pouco. Então, análise acústica é interessante para trabalhar dialetologia e sociolinguística. Então, um cara que trabalhou muito nisso foi o Abov, né? Então, como eu fiz um pouco de propaganda, como é que trabalha os elementos da fonética acústica, né? Então, a fonética acústica, como já viu, repetindo, é o estudo das propriedades físicas da fala e tem como objeto analisar os sinais das ondas sonoras que ocorrem na fala por meio de frequências, amplitudes e durações variadas. São esses três elementos que a gente estuda na descrição do som da fala, né? Então, uma maneira de analisar as propriedades acústicas dos sons da fala é observando uma forma de onda. As mudanças de pressão podem ser plotadas, né, desenhadas no gráfico. Plot é em inglês, né, mas em português ficou assim também. Né? As mudanças de pressão podem ser plotadas em uma forma de onda que destaca as partículas de ar sendo comprimidas e rarefeitas, criando ondas sonoras que se espalham para fora. Porque a onda sonora são moléculas de ar que se deslocam, né? Moléculas como se fossem umas bolinhas assim, então elas deslocam, aí quando uma molécula aproxima da outra, tem muita pressão, aí ela bate aqui, desvolta, então, compressão, rarefação, quanto mais perto as moléculas estão, mais comprimido, mais rápido a onda viaja, mais separado, mais devagar as moléculas de ar viajam, né? Por exemplo, um diapasão sendo tocado pode fornecer um exemplo das flutuações de pressão no ar e como as partículas de ar oscilam, se movem em uma direção ritmicamente quando percebemos o som. Eu não tenho um diapasão aqui físico, mas um diapasão é um aparelhozinho assim, que é utilizado na orquestra, por exemplo, aí você bate assim, tem várias notas, aí para aquela nota de referência, o maestro, ele dá a nota para cada músico da orquestra, né, para cada chefe de naipe da orquestra, para afinar o instrumento. Então, esse aparelho, ele emite uma frequência só. Diferente das ondas no mundo real, que esse foi um mecanismo que foi criado artificialmente pelo homem, ele emite, por exemplo, uma frequência de 440 Hz, né, que é um Lá 4 de um piano, né? Da escala lá do piano. Uma nota lá do piano. Então, quando ele mexe, ele tem uns garfos que se movimentam. Esse movimento, assim, só que
nem milimétrico, né? É milimétrico, né? Ele mexe muito pouco assim. Quando ele se desloca, quando você bate nele, ele desloca as moléculas de ar ao redor. Se a gente colocar, tiver forma, por exemplo, de colocar areia, por exemplo, em torno desse como é que chama? Desse diapasão se movimentando, a gente vai ver a areia ela se desloca assim, formando ondas, como no mar. Não tem as ondas no mar, assim, no lago, você joga uma pedra, vai gerar aquelas ondas. Gera a mesma coisa, o deslocamento de ar, né? Quando se desloca, quando um diapasão é tocado. E quando a gente fala também, né? Só que quando a gente fala é muito mais complexo, né? Tem muito mais frequência sendo produzida. Então, isso aqui é uma forma de onda, né? Então, aqui na forma de onda, a gente tem, eu falei que os elementos da onda são duração, frequência e intensidade. A gente tem tudo isso só nessa representação da forma de onda. E a gente vê aqui, ó, a escala aqui está de 0 a 0,5 segundos. Então, isso aqui é meio segundo. Então, em meio segundo, a gente é capaz de... Isso aí pode ser, por exemplo, uma sílaba como pá. Isso pode ser um pá. Aí o pá seria aqui daqui até aqui. Um P, esse bichão aqui, gordão aqui, esse bichão que seria um A, e dura, sei lá, daqui 0,1 até, sei lá, mais ou menos 0,4. A gente pode medir, marca um cursor aqui, no computador, arrasta até aqui, quanto que está durando isso? Ó, trovão aqui. Está durando, sei lá, 300 milissegundos, ou 0,3 segundos. Então, na fala, a escala nossa é em milissegundos, porque 1 segundo é muito tempo. 1 segundo acontece muita coisa. A gente fala uma frase em 1 segundo, né? Então, tudo acontece muito rápido na fala. Então, os elementos da onda sonora são muito rápidos. Esse morro aqui, quanto mais alto esse morro, então isso tem a duração no eixo X, né? Esse morro aqui, quanto mais alto, mais intenso o som. Então, aqui o som começa mais fraco, a intensidade, isso aqui já é vogal, né? A intensidade vai subindo, então ela chega num patamar aqui, e depois a energia dela, a intensidade vai caindo até que ela suma e desça aqui até para produzir uma outra oclusiva ou qualquer outro som. Então, a intensidade é o tamanho dessa montanha, vamos dizer assim, né? E a frequência também tem aqui, vendo que tem esses picos aqui, ó, esses feixes aí verticais, se a gente pegar um cursor de um pico até o outro, a gente pegar essa diferença aqui, pegar 1 e dividir por a diferença de duração desses dois picos, a gente tem a frequência de vibração das pregas vocais, por exemplo. Então, tem todos os elementos nessa onda sonora. Que a gente pode fazer isso na onda sonora, mas é mais complicado, né? Então, como eu mostrei para vocês, frequência, amplitude, volume ou intensidade. Intensidade é o termo mais físico, né? De um som podem ser analisados de uma forma de onda. A frequência pode ser calculada através do número de ciclos em uma forma de onda periódica com padrão de repetição. Quanto maior o número de ciclos por segundo, maior é a frequência de tom percebido. A frequência é usada geralmente em Hertz, né? Hertz em homenagem ao físico alemão, Heinrich Hertz, né? Que estudou bastante as frequências dos sons da fala, né? Então, por exemplo, a voz do ser humano masculino não é o ser humano masculino, do ser humano do gênero masculino é em média em torno de 100 Hz, ou seja, nossas cordas vocais vibram 100 vezes por segundo, viu? 1 segundo não é nada. Em 1 segundo a gente faz 100 abertura e fechamento das pregas vocais. A mulher, em média, mulher não, né?
as pessoas do gênero feminino, em média, 200 Hz, 200 vezes por segundo. O homem pode falar em 200 Hz, a mulher pode falar em 100 Hz? Pode, mas, normalmente, a frequência do homem é mais grave, e normalmente a frequência da mulher é mais aguda, né? É comum, por exemplo, quando as pessoas trocam de sexo, elas mudam isso, né? Eu quero falar, eu mudei meu sexo para feminino, então eu quero falar mais agudo. Eu treino, é possível, eu vou ficar com a voz mais do gênero feminino, ou vice-versa. A criança já é muito mais aguda, né? É 400 vezes por segundo a vibração das pregas vocais. A amplitude de uma forma de onda, aquele morrão lá na forma de onda, diz quão intenso, né? Ou alto, a gente fala alto, em termos comuns, quanto alto é o som. O som está muito alto, que essa onda sonora está muito grande. É muita pressão sonora chegando no nosso ouvido. E quantas partículas de ácido de vidro? Convencionalmente expressa em decibéis, né? O decibéis é medido para medir a intensidade do som com volume. Tem alguns aparelhos chamados decibelímetro que mede, por exemplo, poluição sonora, né? Quando as pessoas querem ver lá, numa feira livre, no show de samba lá na Praça 7, se a pessoa está fazendo muito barulho, ela vai lá, leva o decibelímetro e mede isso, para ver se está forte ou não, né? Então, como eu mostrei para vocês, o eixo X, a gente tem informação da duração do som, e o eixo Y, a amplitude da onda, que mostra a intensidade, quão alto está o som, né? Na fala, a gente tem ondas senoidais, 200 milhões de ondas senoidais sobrepostas, né? Onda senoidal é aquela onda, assim, que faz deixa eu ver se eu tenho uma corda aqui. Uma onda senoidal é um trem assim, que ela faz esse desenho, né? Ela tem um pico e um vale, um pico e um vale indefinidamente, né? A gente vê isso lá quando estuda senoide lá na matemática, né? No segundo grau, né? Ou no ensino médio, ou sei lá qual que ensino que estuda isso na matemática, né? É essa forma de onda, que não existe no mundo real, né? É uma onda só, que existe artificialmente, né? Então, a gente tem que fazer da onda sonora através de alguns procedimentos, como a análise de Fourier, que eu falei lá no início. A gente tem que decodificar essa onda complexa, né, da fala, para ver qual que é a frequência que tem mais grave da produção da fala, que a gente chama de frequência fundamental. Então, quando a gente fala que uma frequência de 200 Hz, por exemplo, significa 200 vezes as pregas vocais que vibram no segundo, né? Mas, como falei para vocês, na realidade, no mundo real, é tudo complicado. As ondas sonoras da fala também são bastante complexas e como elas têm um padrão complexo, elas são conhecidas como ondas complexas. Elas são compostas por duas ou mais ondas senoidais complexas, e a frequência fundamental também pode ser calculada em forma de ondas complexas, contando o número de ciclos por segundo em uma forma de onda. Nada complicado, é a coisa mais simples de fazer conta de subtração e divisão para conseguir fazer uma coisa dessa que parece complicada, como eu mostrei para vocês anteriormente, né? Então, as formas de ondas são periódicas nas vogais, né? O que significa que seus ciclos são regulares e repetitivos. Por isso que a gente consegue medir, né? Os tipos de som da fala que apareciam como onda sonora periódica são expressos como vogais ou nasais. Então, as vogais ou nasais, o ciclo delas é regular. Tá? As cordas vocais não vibram 200 vezes por segundo, por exemplo. Então, cada vez que ela vibra, a vibração dela é a mesma. É uma vibração periódica que se repete ao longo do tempo. Isso acontece nas vogais e nas nasais, né? Também nas nasais, não só as vogais nasais, como o português tem vogal nasal, como nas consoantes nasais também acontece isso.
Então, como eles têm um padrão regular, a gente consegue, fazendo análise de Fourier, a gente não faz análise, podia fazer, né? O povo da matemática faz isso manualmente, mas os computadores fazem automaticamente, né? Então, gera um espectro sonoro, né? Que eu vou mostrar mais para frente, né? Tá, vou pular isso aqui, eu vou mostrar lá no espectrograma como é que é isso, em vez de ficar explicando aqui, acho que fica mais fácil, né? Então, as vogais e as nasais são sons periódicos, então elas repetem ao longo do tempo. Agora tem som aperiódico, ou seja, não tem regularidade nenhuma. Por exemplo, os sons fricativos, né? Então, são sons ruidosos, não tem frequência definida, muito bem definida, e não tem regularidade através do tempo, né? Por exemplo, uma fricativa desvozeada, está escrito fricativa muda e não muda, não. Fricativa desvozeada, ela, como desvozeado, porque não tem vibração das cordas vocais, é um som aperiódico, não tem, pega a onda sonora dela, ela não tem ela não se repete cada vez que a onda sonora não se repete, as partezinhas da onda sonora não se repetem ao longo do tempo, elas são variáveis ao longo do tempo. Então, isso a gente está falando tudo de forma de onda. Outra forma de analisar o som é com o espectrograma. Então, vou mostrar aqui o espectrograma, é mais fácil explicar aqui para ficar mais visualizado. Então, aqui na forma de onda, né, eu tenho aqui uma vogal aqui, deixa eu ver que vogal é essa aqui, pode ser mais ou menos 500, 1500, isso, uma vogal tipo A. Aqui no meio tem um vogal que é alguma coisa tipo A ou então E. Não, tá mais para A mesmo, né? A ou E do inglês, né? O vogal A. Aqui eu tenho uma consoante nasal. Como é que eu sei isso? Experiência, né? Mas aqui eu tenho uma vogal A, aqui eu tenho uma consoante nasal, aqui eu tenho uma oclusiva. Então, em cima eu tenho o espectrograma e embaixo eu tenho a forma de onda. A forma de onda fica mais difícil de visualizar alguns elementos da onda sonora. E aqui no início eu tenho o ruído, né? Ruído fica uma coisa completamente aleatória no desenho do som da fala, né? Isso aqui é um ruído como... é um chã. É um chã. Um chã. Alguma coisa tipo chã. Não é sã, tem frequências muito mais agudas. Então, isso aqui eu tenho alguma coisa como... como chant, né? Em inglês, né? Isso aqui em inglês. Né? Então, chant, né? Porque isso aqui eu acho que eu tenho uma fricada, né? Então, aqui, um espectrograma eu tenho aqui, ó, no eixo vertical, eu continuo tendo a duração. Então, vindo daqui até aqui, eu tenho a duração de uma vogal, por exemplo, né? E aqui no eixo horizontal tem informação de frequência, não? Aqui mais ou menos uns 700 Hz, né? Aqui uns 2.800 Hz, aqui uns 2.900 Hz. No espectrograma, a gente tem áreas mais escuras. Essas áreas mais escuras são as áreas que as frequências são amplificadas pelo nosso trato vocal, né? Então, já viu que às vezes, sei lá, tá no estúdio, por exemplo, aí algum instrumento toca uma nota, aí, por exemplo, a caixa da bateria vibra, porque um som está estimulando o outro som a começar a entrar em movimento. Isso é um efeito chamado de ressonância na física. Isso acontece também no nosso trato vocal. Dependendo do que o som está produzindo, o som vai viajar no nosso trato vocal. Algumas frequências são amplificadas no nosso trato vocal
Quando a frequência é amplificada, no espectrograma a região vai ficar escura, por conta das ressonâncias do trato vocal. Isso a gente chama na fonética aguda de formante, né? Então, formante, primeiro formante, segundo formante, terceiro formante. Então, tem relacionado com as frequências que compõem a onda sonora, né? Então, e a intensidade está aqui, ó. Quanto mais escurecido aqui o padrão, mais intenso é o som, né? Aqui, ó, no final aqui, depois do final que eu tenho uma área mais clara, porque é uma oclusiva. Então, eu tenho uma coisa, chant. Quando eu não produzo som, a intensidade é muito baixa e o espectrograma vai ficar branco. Então, essas diferenças entre claro e escuro no espectrograma me mostram se o som é mais intenso ou menos intenso da fala, né? Então, tem duração, frequência e intensidade também no espectrograma, né? Outra coisa que tem no som são os transientes, né, que são uma forma de som aperiódico. É um som que acumula pressão por trás de um fechamento e em seguida tem uma explosão, vibração repentina que aparece como um pico em uma forma de onda. Em um espectrograma, o fechamento aparece como um espaço em branco antes de uma faixa vertical escura de energia acústica para representar a liberação. Um transiente típico seria uma oclusiva, como P ou B no sistema de som do português. O que acontece aqui? Voltando aqui no espectrograma, aqui eu tenho um transiente, né? Como eu falo uma sigla, um P seguido de um A, P, eu fecho meu lábio para produzir o P e estou mandando som. Então, isso gera uma pressão dentro da minha boca, uma pressão oral. Aí, quando eu abro a minha boca, gera uma explosão, né? Aí, esse barulhinho que a gente escuta quando a minha boca está fechada, não tem som, né? Aí, quando eu abro a boca, dá essa explosão. Isso aqui é chamado de transiente. A explosão de um som que ocorreu, que estava comprimido dentro da nossa boca, né? Isso acontece com todos os oclusivos. Então, isso gera explosão. É a mesma coisa, mesmo efeito de transiente quando a gente abre uma garrafa de refrigerante, né? Tem muita pressão lá dentro. A pressão está acumulada quando a gente abre a garrafa. É o mesmo efeito, esse transiente. Então, também temos no espectrograma sons que também possuem sons irregulares, como os sons fricativos, que geram ruído, né, que são aperiódicos. Aí não tem uma frequência muito bem... Veja que aqui, ó, quando a gente tem um som bem definido, os formantes, o programa consegue detectar, aqui eu tenho uma frequência aqui amplificada nessa área aqui, uma frequência amplificada nessa área, uma frequência amplificada nessa área, porque é um som periódico. Um som aperiódico, eu não consigo fazer isso, delimitar regiões onde que os sons estão mais amplificados, né? Essa aqui eu já falei tudo aqui no espectrograma, né? As faixas horizontais e tal. Ok. Então, como é que a gente faz análise acústica? Hoje em dia, antigamente, a gente tinha que comprar softwares, principalmente a gente viu que aquele espectrógrafo lá da K-Elemetrics, que lá dos Estados Unidos, eles vendiam um software que custava $5.000, né? Lá na Unicamp, quando eles trabalhavam com software, eles compravam os equipamentos, eles tinham que comprar o software e fazer isso, e pagar isso aí. Hoje em dia, tem um software que é gratuito para análise acústica e é usado por cientistas do mundo inteiro gratuitamente, e é a coisa melhor que tem. Ainda tem softwares que são pagos, né? Tem gente que usa, né? Porque tem dinheiro sobrando, mas esse software gratuito faz a mesma coisa que os softwares pagos, e ainda é capaz de você inventar coisas novas, né? Eu vou mostrar para você
esse software. Deixa eu só abrir aqui e compartilhar. Deixa eu compartilhar essa janela aqui. Só um momento. Alright. 9. Então, nesse site aqui, ó, que está na www.praat.org, P-R-A-A-T, ele tem para várias plataformas, para Macintosh, para Windows, para Linux, Chromebook, Raspberry Pi, FreeBSD, todas as plataformas imagináveis, e além disso, ele fornece o código-fonte para você. Além de ser gratuito, você pode pegar o código-fonte, se você for um desenvolvedor, e fazer outras aplicações que você quiser, só tendo o capricho de citar os autores como referência. Foram esses dois pesquisadores aqui, Paul Boersma e David Wenning, que desenvolveram isso lá em Amsterdã. Então, Amsterdã faz coisas muito doidas, mas também faz muita ciência acústica, né? Então, esse programa, ele faz análise da fala, né? Qualquer tipo de análise, faz síntese de fala, você inventa um som que você quiser, faz experimentos de compreensão, você pode fazer manipulação do som, você faz segmentação do som, você pode desenvolver redes neurais, né? Que é um método de análise da ciência cognitiva, né? Você faz estatística, você faz programação, você faz gráfico, você faz portabilidade, você faz o que você quiser, né? Com esse equipamento, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, vou só abrir ele aqui, eu não consigo mostrar o som para vocês, mas eu vou mostrar para vocês o software aqui rapidinho. Não, eu tenho que abrir. Espera aí, eu tenho que... your entire screen. Yes. Share. Você consegue ver aqui a minha janela? Sim, dá para ver. Então, quando você abre o Praat, ele é um programa muito estranho, porque aqui na direita você faz figuras com os elementos da onda sonora. À direita, você faz o que você quiser. Só que quando você abre, não tem nada, né? Aí quando você clica nos elementos, vai aparecendo várias coisas. Por exemplo, você pode fazer síntese articulatória, redes neurais, síntese acústica, gravar som. Você pode gravar um som, né? De qualidade excepcional, dependendo da sua placa de som, até uma frequência de 192 mil Hz, pode gravar. Vamos gravar a palavra, por exemplo, pata aqui. Vocês não vão escutar, mas vocês vão... Pata. Gravei a palavra pata. Aí você salva aqui. Aí viu que quando gravou o som já aparece 200 milhões de coisas que você pode fazer com o som. O que eu quero fazer aqui? Ver e editar, que é o principal que a gente faz, né? Aí, quando eu abro isso, eu já tenho em cima a forma de onda e embaixo o espectrograma. Aqui, então aqui eu tenho a palavra... Vou cortar. Aí você manipula a onda sonora como um texto. Texto normal, você não apaga, corta, copia, você faz a mesma coisa aqui. Então, aqui eu tenho a informação da onda sonora daqui... Oh, Jesus Christ. Ele deu um crash, não sei porquê. Vou voltar aqui. É o Lady Murphy. Pata. Então, aqui eu tenho a vogal A.
gravações na forma pior possível do mundo, né? Mas tudo bem. Aqui eu tenho vogal A, que dura mais ou menos 187 milissegundos, ou 0,19 segundos, né? Aí aqui eu tenho essa linha azul aqui, que é a frequência da minha voz, né? A minha voz é um pouco aguda para elementos do gênero masculino. 130 Hz. Vejam, à direita está lá, 128,8 Hz. É a frequência da minha voz, né? Então, a duração, tem a duração do som aqui, eu vejo aqui embaixo, tarará, vai aumentando, ó, aqui, embaixo tem a informação da duração, essa linha azul me mostra o meu chamado aí no programa de pitch, que é a frequência fundamental, né, de vibração das pregas vocais. Essa linha amarela mostra a intensidade, e no P, ó, a intensidade é zero porque minha boca está fechada, no P, né, aí quando eu abro a boca, a intensidade vai subir, até chegar no máximo no vogal, e depois vai descer de novo, porque eu vou produzir um T, né? Essa linha amarela mostra o contorno de intensidade. Então, eu tenho todos os elementos da onda sonora aí. E aqui, essas regiões pretas, ó, são os formantes, eu posso colocar aqui, formante, show format, um primeiro formante, ó, 887, segundo formante, 1905, terceiro formante, 3200. Mais ou menos aquela vogal que a gente viu naquele espectrograma lá do exemplo lá da palestra, né? Aí eu faço o que eu quiser aqui, né? Selecionei, quero ver melhor, dei um zoom. Tá, beleza. Então, tem o A, tem o T, tem o A. Então, esse programa é espetacular. Você faz o que você quiser com ele. E ele é muito pequeno, né? Antigamente, para quem conhece, ele vai sempre aumentando de tamanho com o passar do tempo, que vão aumentando funcionalidades. Antigamente, ele cabia num disquete, daqueles quadradinhos. Um disquete quadradinho era 1,7 megas. No início, ele cabia naquele disquete. Hoje já está, ele durava, o tamanho dele é mais ou menos 1 mega. Hoje já está em 40 megas. Porque as pessoas vão adicionando funcionalidades para o programa, né? Então, esse é uma mão na roda, né? Para quem trabalha com estudos acústicos. O mundo inteiro trabalha com esse programa, né? Eu vou indicar para vocês aqui também. Oh, Jesus Christ, como é que eu volto? Indicar para vocês esse youtuber aqui, que no caso é o professor Plínio Barbosa da Unicamp, que ele fez vários videozinhos mostrando como é que usa o programa Paraty. Já tem 4 aulas em torno de meia hora. Ele fez para as aulas de fonética acústica dele lá da Unicamp. Então é bem didático, ele é bem didático, né? Então, para quem quiser aprender um pouco mais, é só ver esses videozinhos aí do Paraty. Videozinho, mas a gente fala esses videozões aí do Paraty que vocês conseguem aprender a mexer com o Paraty bem facilmente, né? Alright. Okay. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês, uma primeira introdução à fonética acústica. Espero que não tenha sido tão pesada, né, que é muita falação na cabeça de vocês, né. Adilson, você está sem som. Melhorou, professor? Está ouvindo? Sim, agora sim. Eu tirei o fone. Dizer que estamos muito agradecidos pelo trabalho, muito significativo,
né? E tenho certeza que as pessoas hoje aprenderam muito sobre fonética, apesar de o senhor chamar de uma introdução, né? Mas existem elementos aí muito significativos para o aprendiz de fonética, né? Conceitos, princípios, né? Muito significativos para quem ingressa no campo da fonética. Eu realmente fiquei muito feliz por essa exibição, né? E temos aqui uma pergunta, salientar que as pessoas podem postar suas perguntas lá no chat, e aí nós vamos ler para o professor responder. Temos uma pergunta do Ramires Nilo. O Ramires, ele pergunta, professor, existe uma diferença muito grande entre a frequência vocal de uma pessoa ouvinte para uma pessoa surda, oralizada, ou não há nenhuma mudança? A Ramires, desculpa. Ramírez, conheço a Ramírez. Diferença muito grande entre a frequência vocal de uma pessoa ouvinte para uma pessoa surda, oralizada. A diferença, sim, né? Normalmente as pessoas surdas, oralizadas, ela tem frequência fundamental mais alta do que uma pessoa que não é surda, né? Porque, assim, quando a gente fala, a gente aprende a falar. A nossa frequência fundamental não é só dada, como é que fala? Só dada fisiologicamente. Eu sou homem, eu tenho que falar grave, eu sou mulher, eu tenho que falar agudo. Não, ela também é dada culturalmente, né? Então, a gente aprende a moldar um dos parâmetros da nossa voz, entre outros, a frequência fundamental de acordo com um ambiente sociocultural que a gente vive, né? Então, por exemplo, lá no Sul, as pessoas, a frequência fundamental delas em geral, mais grave do que outros lugares do país, né? Que para os homens, por exemplo, né? Em outras regiões é mais aguda, a voz, estou falando de homens, assim, com as mesmas características, com características fisiológicas semelhantes, né? Lá em Santa Catarina, por exemplo, lá nos manezinhos lá da ilha, lá, os homens têm a voz extremamente agudas, assim, e não é estranho para eles, para as pessoas de fora soa estranho, né? Mas isso aí, a gente está num ambiente cultural, a nossa voz é moldada por aquele ambiente. Eu posso me rebelar contra aquele ambiente? Posso, mas normalmente as pessoas têm o mesmo padrão de referência de frequência fundamental, que é a coisa que você está falando aí. Alright? Bom, professor, eu queria fazer uma pergunta. O mediador também pode fazer pergunta, né? O senhor, na sua explanação, o senhor falou muito da questão da fonética ser um campo, a fonética acústica, né, com os trabalhos ainda de 60 anos, né, atrás, né, as leituras, poucos trabalhos no campo da fonética acústica, né, e finalmente eles têm atualizado, como o senhor demonstrou aí, com o livro de foneticista brasileiro, como o Plínio e a Sandra Madureira, Sandra que trabalha com questões de percepção, e o Plínio que trabalha com as questões da análise acústica. Eu queria saber do senhor se, por conta disso, a gente pode dizer que a gente ainda está engrenando no campo da fonética acústica, da fonética perceptiva. Como estão os estudos no Brasil, de acordo com a sua interpretação, como estão esses estudos ainda no Brasil? Então, mundialmente, assim, porque as referências nossas são antigas nas teorias da produção da fala, né? A teoria da produção da fala, né? Que é a teoria fonte-filtro linear é dessa época aí da década de 60. Tem algumas teorias mais modernas, como a fonte-filtro não linear, que eu não falei o nome, mas é isso, que o trato vocal interfere na forma que suas pregas vocais vibram e vice-versa, né? A linear, não, é que a fonte
é independente do filtro, né? Então, não tem interação entre o filtro, né? As pregas, o que está acontecendo aqui nas pregas vocais e o que está acontecendo no trato vocal. Mas a gente faz a aplicação da teoria. Então, a aplicação da teoria já tem dezenas de estudos, né? E até a década de 80, tinha muito poucos trabalhos de fonética acústica, falando do Brasil agora, tinha muito poucos trabalhos, mas depois, com o grupo formado, principalmente lá na UFRJ, com o professor João Moraes, com a professora Eleonora Albano na Unicamp, formaram dezenas de alunos que foram sendo espalhados para o Brasil inteiro, né? Como eu, né, por exemplo, né? Aí tem, hoje em dia, estudos de acústica na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Pará. Pará também tem bastante tradição de estudos acústicos no Brasil, em Belém, principalmente, né? Então, já temos muito estudos, né? Mas, obviamente, é sempre muita coisa a se fazer, né? Porque, assim, o estudo descrição das línguas, do ponto de vista acústico, é um trabalho muito demorado, né? Hoje em dia a gente faz mais rápido as coisas porque a gente tem, as programações estão mais efetivas, então a gente consegue trabalhar com mais dados. Antigamente trabalhava com muito poucos dados, né? Sempre por reclamar, você trabalha só com 2 sujeitos, 3, 4 é um sufoco, é muito pouco. É o que a gente consegue fazer, né? Senão a gente vai ficar a vida inteira fazendo um trabalho e não consegue gerar um resultado de trabalho. Hoje em dia, já aumentou bastante, por exemplo, a quantidade de informantes, né? Porque fazer medidas acústicas não é tão demorado quanto fazer medidas articulatórias, mas também é um pouco demorado. Uhum. Também, professor, eu queria também entender um outro ponto que eu achei muito importante na sua fala, além né, do histórico da fonética acústica, e articulatória também. Eu gostaria de perguntar como é possível, dentro dessa ampla variabilidade do campo acústico da fala, a gente ter uma categorização, porque a fonologia, né, ela trabalha com essas questões, o fone do ponto de vista mental, né? Você tem um conhecimento simbólico do som que a fonologia trata. Mas a fonética, existem elementos na fala que são físicos, né, que podem, né, responder, podem acionar esse conhecimento simbólico porque o som, como o senhor mesmo falou, ele é um conjunto, não é tão, vamos dizer assim, é um conjunto de eventos físicos, né, que você pode, a onda, por exemplo, ela pode ser decomposta, né, a onda do som, ela pode ser decomposta em outras ondas, porque ela é uma onda complexa. Mas é possível a gente ter sinais, pistas, que, do ponto de vista acústico, que levante ou que acione esse conhecimento fonológico do falante? Então, isso sempre foi um grande tabu, né, nos estudos da estrutura sonora da linguagem, né, porque o que é físico, o que é articulatório, o que é fisiológico, sempre foi excluído da conexão com os aspectos mentais da linguagem. Então, a resposta antiga seria não tem conexão, não tem jeito de saber, assim, o que acontece de informação sonora na mente dos falantes, pelas teorias mais tradicionais da fonologia. Mas também dos anos 80 para cá, surgiram algumas teorias fonológicas que tentaram fazer mais a ponte com o lado fonético. Aí o fonético
o dado fonético gerava as estruturas abstratas da teoria que as pessoas estavam trabalhando, né? Por exemplo, uma teoria que eu trabalho, que apesar de não trabalhar com, não é acústica, né, mas poderia ser acústica, né, é a fonologia articulatória, que ela se baseia na representação, não é o que a pessoa fala efetivamente. Tem representação dos sons da fala através de gestos articulatórios. Então, tem um gesto para uma consoante oclusiva, um gesto para uma consoante fricativa, um gesto para uma vogal A, que, quando esse gesto é efetivamente colocado em movimento, aí gera os movimentos do som da fala. Então, o gesto seria uma coisa estática, mas que está diretamente relacionado com o que acontece no lado físico, né? Então, aí... E de onde que isso surgiu? Fonologia articulatória baseou-se nos estudos de medições reais de movimentação de órgãos dos articuladores da fala. Então, foi criada aí ao contrário, foi criada uma teoria para explicar o som da fala baseada em dados concretos, né, da fala, né. E a Eleonora Albano, lá da Unicamp, também propõe, ela trabalha uma fonologia acústico-articulatória, né, também fazendo a ponte entre o dado físico e abstrato da linguagem, porque a Eleonora formação inicial, de formação de base dela é psicologia, né? Sim, trabalhos interessantes da Eleonora com a borda do gesto, não é isso? Isso. Difícil de ler. É difícil de ler, mas uma base teórica muito boa para a fonologia articulatória, né, para quem ingressa no mundo da fonologia articulatória. Agora, a fonologia articulatória seria um conhecimento autônomo, né? Não teria ligação nenhuma com a fonética clássica, com a fonologia clássica. É uma proposta nova, né? É um Sim, fundamento novo, né? Ela tem ligação com os estudos fonéticos anteriores, mas os estudos articulatórios não tem ligação com os estudos acústicos. Com os articulatórios, sim, né? Os articulatórios, sim. Professor, tem uma linha da fonologia também que se relaciona muito bem com os estudos acústicos. Eu estou até aqui com o livro mais recente do pessoal da Federal de Minas Gerais, deixa eu pegar aqui, que é da Cristina Abreu Gomes, que trata sobre a fonologia na perspectiva dos modelos de exemplares. Essa fonologia não é a fonologia articulatória, não é da linha articulatória. Mas é da linha que revê a distinção estrita entre fonética e fonologia. Tenta juntar também fonética com fonologia. Isso. Porque, em vez de ter uma representação abstrata do som, você tem várias representações do som, basicamente. Isso aí. Teria milhões de perguntas para fazer para o senhor, mas eu acho que tem alguns comentários aqui, né? Tem a Iônia, que ela fala que o meu comentário, aquilo que eu falei com o senhor, faz lembrar dos filmes policiais que usavam detectores de mentira. Ela viu uma relação, né, com os filmes policiais. Sim, então, mas ela fez uma outra questão ali em cima, eu vou responder. Ela fala assim, fala um pouquinho da contribuição da fonética acústica no campo da justiça, grampos telefônicos de investigados, né? Isso. Não, é uma coisa que eu ia falar, esqueci de falar, né? A fonética acústica, ela é essencial, diria que essencial, para a identificação dos falantes numa investigação criminal, né? Porque a fonética acústica, o estudo da fonética acústica são capazes de mapear a voz do sujeito e identificar determinados traços de fala dele que são únicos àquela pessoa, né? Então, a fonética acústica ela é muito usada no campo da justiça, sim, no caso de investigação
criminal, né? Tanto é que existe aí a área de fonética forense, né? No Brasil existem, em 2008, fizeram uma capacitação nacional de peritos da Polícia Federal e da Polícia Civil, e para capacitar os peritos para identificar a fala de supostos criminosos, né? Eu tive até a oportunidade de dar um curso lá em Brasília sobre fonética acústica, né? Então, eu dei 2 vezes esse curso, trabalhei exatamente fonética acústica lá, dando aula para os peritos lá da Polícia Federal lá em Brasília, Polícia Federal e Polícia Civil, né? Então, é um dos elementos, e um dos elementos principais, né? Até alguns laudos lá que os peritos lá, ajudei alguns peritos lá para identificar marcas da voz que conseguisse dizer que a voz era daquela pessoa, era de um suspeito e não do outro suspeito, né? Por exemplo, né? Mas não só fonética acústica, no campo da justiça linguística em geral é muito importante, além da fonética acústica, linguística, a sociolinguística é muito importante para identificação da localidade da pessoa, da região da pessoa, do estado da pessoa, da cidade da pessoa. A análise do discurso também é muito importante, né, no campo da justiça também, né? Tem até a professora Micheline aí do PPGEL, que tem alguns trabalhos lá com o pessoal do direito aí da UFES, né? E, geralmente, o povo dos advogados, se tem algum linguista lá como jurado lá jurado de algum, sei lá, de alguma sessão lá de incriminatória, eles não gostam de escolher linguista não, porque o linguista é muito afiado para identificar falha na exposição dos advogados, né? Que eles querem criar uma historinha que convença os jurados, né? Só que os linguistas geralmente percebem aquela historinha, né? As manipulações que os advogados fazem para salvar o seu cliente, né? Por exemplo. Detectores de mentira, alguns elementos têm a ver com a fala, né? Que a pessoa fala, responde algumas perguntas, aí algumas irregularidades da fala, quando a pessoa está nervosa, é mostrado nesses equipamentos, só que, obviamente, não são confiáveis no meio jurídico, porque às vezes a pessoa só ficou nervosa e ela não é criminosa, né? Ela só ficou nervosa diante daquela situação. E também pessoas que às vezes são criminosas, são completamente frias, que elas falam mentira como se fosse verdade também. Então, não são coisas que modificam o padrão a emoção muda o padrão da fala, né? Por isso que eles usam isso, detectores de mentira, né? Então, professor, nós já estamos finalizando os trabalhos finalizam às 20 horas, né? Agradecer muito a sua fala, pela sua palestra, né? Aprendemos muito hoje à noite com os seus ensinamentos sobre fonética acústica, né? Entendemos alguns princípios, o funcionamento de alguns aparelhos, né? De alguns softwares que a gente pode usar para análise de fala, né? E também aprendemos a importância da fonética acústica para os estudos linguísticos, né? E aí nós vimos que o senhor falou um pouco sobre a questão da variação linguística. O nosso programa tem uma linha muito forte de variação linguística, né? E é importante salientar isso, né? O senhor trazer a acústica para os estudos variacionistas, né? É muito significativo para o programa, né? E a gente vai aprendendo aí a fazer as análises contigo. O representante, acredito que o único representante daqui do Espírito Santo que trabalha com fonética acústica, eu acredito que seja o senhor. Eu ainda não vi uma outra pessoa, né, a falar, né, com mais propriedade de fonética acústica no estado, mas vejo as pessoas se afiliarem à fonética acústica por conta dessa aproximação, né, agora mais modernamente, contemporaneamente, linguística e fonética, né, aquele fosso inicial que o senhor disse haver,
por conta dos estudos clássicos, hoje em dia a gente já não observa tanto assim, né? Já temos mais uma aproximação e mais uma recepção, né? A recepção é bem-vinda, né? Aí eu quero agradecer, estamos nos momentos finais, o senhor quer dizer alguma coisa, fazer suas considerações finais? Eu queria agradecer a todos aí pela participação e fiquei muito feliz com a audiência de vocês aí. E a gente já tem alguns filhos aí no Espírito Santo, na verdade, né? A gente tem a professora Irma Yunes Miranda, do IFES de Vitória, acho que é de Vitória, que ela também, eu não sei se ela trabalha com fonética acústica lá, mas ela tem formação em fonética acústica, ela fez mestrado comigo e doutorado com o Plínio lá na Unicamp, né? Então ela tem uma boa formação, mas eu acho que não vai, acho que ela não consegue dar aula de fonética acústica lá. E tem a Shirley Conceição Bastos,